Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada do Cefet de Minas Gerais. Ele pede para a gente considerar os valores das grandezas relacionadas ao movimento da Terra em torno do Sol. T é o período de translação da Terra, período de revolução em torno do Sol. F é a força de atração entre Sol e Terra, força de atração gravitacional. E V é a velocidade tangencial em sua órbita ao redor do Sol. Velocidade que a gente pode considerar constante, sabendo que ela não é constante. À medida que a Terra se aproxima do Sol, já que a órbita é elíptica, a velocidade tende a aumentar, e quando ele se afasta, a velocidade tende a diminuir. Tá? Mas vamos considerar uma trajetória circular. A excentricidade da elipse em torno do Sol é tão pequena que ela se aproxima de uma circunferência. Vamos começar com a lei da gravitação universal. A força entre Sol e Terra. Essa força é dada pela expressão da lei da gravitação universal. Ele chamou de F, Gzão, massa do Sol, massa da Terra, distância entre os dois ao quadrado, que eu vou chamar de raio médio da órbita ao quadrado. Bom, ele quer saber o seguinte: se a massa do Sol dobrar, o que acontece com essas grandezas? Aqui, se a massa do Sol dobra, então, como a força é diretamente proporcional à massa do Sol, a gente vai ter que o F novo vai ser 2 vezes maior que o F com a massa do Sol normal. Tá? A massa da Terra não muda quando você muda a massa do Sol e o raio médio da órbita também não se altera, certo? Bom, essa força, ela faz papel de força centrípeta. A força F é a força centrípeta no movimento da Terra em torno do Sol. Então, a gente pode igualar essa expressão, massa do Sol, massa da Terra, distância ao quadrado, com a expressão de força centrípeta. Massa da Terra, velocidade da Terra ao quadrado, raio da órbita, R. A gente pode simplificar algumas grandezas, o raio e a massa da Terra. E aí, a expressão da velocidade, ela depende da massa do Sol. A velocidade vai ser igual a G massa do Sol sobre R, como a velocidade está ao quadrado, raiz de Z massa do Sol, raio médio da órbita. Quando a massa do Sol dobra, o V fica multiplicado por um 2 que está dentro da raiz, ou seja, a nova velocidade, se a massa do Sol dobra, é raiz de 2 vezes a velocidade anterior. Então, a nova força é 2 vezes maior e a nova velocidade é raiz de 2 vezes maior. E o período? Para fazer o período, vamos mudar de cor aqui, a gente pode usar a expressão de velocidade. Velocidade numa órbita circular, 2πr sobre período, ou seja, o período é 2πr dividido por v, e a velocidade é aquela expressão dentro da raiz lá. Então, o período vai ser igual a 2πr dividido por raiz de G massa do Sol sobre raio. A gente pode fazer uma manipulação algébrica simples ali e verificar o seguinte: 2π, o raiz de R vai para o numerador, já tem um R ali, R vezes raiz de R, e no denominador fica a raiz de G massa do Sol. Repare, então, que o período depende da massa do Sol, de maneira inversa e com a raiz. Então, o novo período, se a massa do Sol dobrar, vai ser o anterior dividido por 2 dentro de uma raiz. Então, é o período anterior dividido por raiz de 2. Essas são as expressões que são assinaladas que a gente tem que analisar. Então, vamos analisar lá. A massa do Sol dobra. O que acontece com F? F dobra, certo? Acontece com V e T. A velocidade fica multiplicada por raiz de 2, o período dividido por raiz de 2. Aqui está falando que eles não se alteram, então está errado. A letra B fala que T não se altera, F também altera e V dobra. Nenhum deles está correto aqui, tudo errado. A letra C fala que o período fica dividido por raiz de 2, perfeito, e a força duplica. Perfeito. Então, essa é a resposta correta, alternativa C.
A letra D fala que período fica dividido por raiz de 2, ok, e a velocidade duplica, não, a velocidade fica multiplicada por raiz de 2. E a letra E está errada porque F e V não ficam multiplicados por raiz de 2, apenas a velocidade, a força, ela dobra, tá? É interessante nessa equação, não foi solicitado nem nada, mas a gente observar essa equação, se eu elevar todos os termos ao quadrado, vai ficar assim, ó, período ao quadrado igual a 4π ao quadrado, r ao quadrado vezes raiz de r ao quadrado é r ao quadrado vezes r ao cubo, dividido por g, massa do Sol. Ou período ao quadrado sobre raio médio da órbita ao cubo é igual a 4π ao quadrado, gzão, massa do Sol. Essa expressão é a expressão da terceira lei de Kepler, que diz que o período de revolução ao quadrado sobre o raio médio da órbita ao cubo é uma constante. 4 é uma constante, π é uma constante, g é uma constante e a massa do Sol é uma constante. Então, o lado direito, todo é uma constante. Lembre-se que essa constante, ela depende da massa do corpo que está sendo orbitado. Aqui, no caso, para os planetas, depende da massa do Sol. Se fossem satélites em torno da Terra, dependeria da massa da Terra. Mas essa é a terceira lei de Kepler. Não foi solicitado, mas como curiosidade, está aí. Então, a questão está feita. Resposta, alternativa C. Ok, jovens? Um abraço.